Olá, amigos! Este é o canal Eternia History e hoje vamos falar do filho mais valente e guerreiro da lenda viking, o rei Ragnar Lothbrok. O nome dele é Bjorn Ironside, o qual escreveu seu nome na história com muita bravura e determinação. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para receber os próximos vídeos, pois ainda temos mais filhos de Ragnar, cuja história merece ser contada. Então, bora lá pro vídeo! A infância de Bjorn ainda é um mistério, mas há muito se sabe sobre sua coragem e bravura. Nascido em algum momento do século IX, Bjorn Ragnarsson era filho do grande rei Ragnar Lothbrok e a esposa dele, Aslog. Desde jovem, Bjorn mostrou-se um guerreiro destemido, um verdadeiro filho do lendário rei. Sua reputação foi cimentada durante uma batalha épica, onde Bjorn provou ser um verdadeiro herói. Aquele dia seria lembrado como o dia em que o jovem Bjorn se tornaria conhecido como Bjorn Ironside, ou Bjorn Braço de Ferro, com seus meio-irmãos Fridlif e Ragvald, ao lado de seu pai, o rei Ragnar. Bjorn enfrentou o rei rebelde Saul da Suécia e seu exército. A condição de Saul foi simples: uma batalha total ou um duelo. Em vez de sacrificar muitas vidas, o pai de Bjorn optou pelo duelo, uma batalha que ficaria gravada na história como uma das mais emocionantes e sangrentas. O rei Saul escolheu um guerreiro do seu exército como o campeão, acompanhado pelos 7 filhos. Já Ragnar escolheu apenas os filhos dele para o duelo. Os exércitos assistiram em êxtase, enquanto os combatentes se enfrentavam com uma ferocidade impressionante. A luta foi intensa e Bjorn se destacou pela sua coragem e força. Ele parecia um deus da guerra, com sua espada afiada cortando os inimigos como se fossem manteiga. A vitória foi gloriosa e Bjorn foi considerado o herói da batalha. Ele não sofreu um único ferimento, e dizem que ele infligiu uma grande matança aos seus inimigos. Com o sangue ainda pulsando em suas veias, Bjorn liderou seu exército para a batalha final contra Saul e seus homens. Nenhum perdão foi mostrado naquele dia, pois a ira dos deuses havia sido desencadeada. Com a vitória no duelo, Ragnar ficou encorajado a atacar e matar o rei Saul. Bjorn e seus irmãos se juntaram a ele, liderando a carga final que levou à completa aniquilação do inimigo. Aquele dia seria lembrado para sempre como um dos mais emocionantes e sangrentos da história. E Bjorn, o jovem guerreiro que se tornou um herói lendário, foi presenteado com o senhorio da Suécia, por sua coragem e bravura em batalha. Ele provou que realmente era um verdadeiro filho do lendário rei Ragnar Lothbrok. Bjorn foi convocado para lutar ao lado de seus irmãos na batalha em nome de seu pai, Ragnar. Juntos, eles saquearam Orkney e invadiram o território escocês, enfrentando um exército implacável em uma batalha sangrenta,
que durou 3 dias inteiros. O cheiro de morte pairava no ar, enquanto Bjorn e seus irmãos lutavam com todas as forças que possuíam e, no final, conseguiram matar o rei Muriel. Quando Bjorn voltou para o seu próprio reino, ele não tinha ideia do que o destino lhe reservava. Depois de muitas expedições, ele recebeu a notícia devastadora da morte de seu pai, Ragnar, pelas mãos do rei Eila. O choque foi tão grande que ele apertou os dados em sua mão tão forte que fez sangrar os dedos e cair sangue pela mesa. Em um acesso de fúria, ele gritou: "O destino é mais instável do que esses dados que estou jogando." Bjorn e seus irmãos partiram para Nortúmbria com uma frota de 400 navios, sedentos por vingança. A guerra contra o rei Eila foi declarada abertamente, e o desejo de vingança era palpável em cada um dos guerreiros vikings. Quando Bjorn encontrou com seu irmão Ivar, o Desossado, suas forças se uniram para formar um grande exército pagão, pronto para lutar até a morte. A história se lembraria deles como um dos exércitos mais temidos de todos os tempos, o grande exército pagão. Bjorn e Ivar enfrentaram o inimigo com fúria nos olhos e um desejo ardente de vingança. Eles lutaram com todas as forças e esmagaram as forças do rei Eila em um frenesi de sangue. A carnificina que eles deixaram para trás foi assustadora, mas a vitória era tudo o que importava. Bjorn e seus irmãos ordenaram a execução do rei Eila, e eles não pouparam esforços para tornar a morte dele ainda mais dolorosa. O ritual da águia de sangue deixou os vikings satisfeitos, e eles se deliciaram com a carne do rei desfigurado, comemorando o fim do seu inimigo mais implacável. O espírito de seu pai Ragnar finalmente descansaria, sabendo que seus filhos vingaram sua morte. Bjorn retornou ao seu reino, mas sua mente estava inquieta. Ele ouviu histórias sobre terras distantes que eram ricas em ouro e sol o ano todo. Curioso e atraído pela perspectiva de saquear novos tesouros, Bjorn partiu para o Mediterrâneo com seu irmão Hvitserk. Eles saquearam a costa espanhola, cercaram Gibraltar e avançaram até o sul da França, onde passaram o inverno. A jornada deles continuou e Bjorn avançou em direção a Pisa, onde saqueou com sucesso a cidade. Ele então ouviu falar da cidade sagrada de Roma e não pôde resistir à possibilidade de saquear o centro do cristianismo. No entanto, a distância que Bjorn pensava que estava de Roma era muito maior do que a realidade. Quando ele e seu exército chegaram à cidade de Luna, acreditaram que haviam chegado a Roma e começaram a sitiar a cidade. O cerco prolongou-se e a muralha da cidade parecia intransponível. Bjorn estava ansioso para entrar na cidade, mas precisava de um plano. Ele teve uma ideia incrível e criou uma mentira engenhosa. Disse a seus homens para espalhar um rumor sobre sua morte e que desejava ser enterrado em solo sagrado dentro da cidade e ter um enterro cristão. O bispo de Luna não queria negar a Bjorn um enterro cristão e permitiu que seu caixão fosse levado por uma pequena guarda de honra. Quando seu caixão foi colocado na igreja, Bjorn surpreendeu a todos, pulando do caixão e abrindo caminho até os portões, permitindo que seu exército entrasse e saqueasse toda a cidade. A cada vitória, o coração de Bjorn se enchia de coragem, e ele lançava mais incursões, sem medo de enfrentar qualquer inimigo. Mas, ao voltar da Espanha, o guerreiro não imaginava que os governantes árabes estariam esperando por ele, com uma terrível frota sarracena. Bjorn e seus homens lutaram bravamente,
Mas a frota inimiga era implacável e lançou fogo grego sobre eles, uma substância semelhante a napalm e desconhecida pelos vikings. Foi uma batalha terrível, na qual Bjorn perdeu 40 de seus navios e a maior parte dos saques, mas conseguiu escapar com vida. Com o moral abalado, ele saqueou as partes cristãs da Espanha para recuperar a confiança e o moral de seus homens. Finalmente, Bjorn voltou para a Noruega com muita pilhagem, realizando um sonho antigo. Lá, ele viveu o resto de seus dias como um homem rico, orgulhoso de suas conquistas. Seu legado foi ainda mais grandioso, fundando a Casa de Manso e governando a Suécia por várias gerações. Seus filhos, Hrafil e Erik Björksson, tornaram-se os próximos reis da Suécia, seguindo os passos do pai. Em relação à morte de Bjorn, não existem registros sobre ela nas sagas, e a última vez que ele é citado na saga, Os Filhos de Ragnar, é antes de retornar para a Escandinávia, depois de várias expedições na França. Por outro lado, a versão mais aceita é que, depois de muitas expedições, Bjorn retornou para a Escandinávia e morreu como um homem rico. A causa é incerta, porém historiadores acreditam que ele teria morrido de velhice ou por alguma doença. Acredita-se que Bjorn foi sepultado em um montículo, conhecido como Túmulo de Bjorn Ironside. Com 5 metros de altura e 20 metros de largura, o local está localizado no Lago Malar, na Suécia. A dinastia antiga, conhecida como a Casa de Manso, foi nomeada em homenagem à ilha onde Bjorn Ironside foi enterrado, em um túmulo coroado por uma pedra com uma inscrição rúnica. Bjorn Ironside foi um lendário guerreiro viking do século IX que ficou conhecido por liderar expedições para o leste, saqueando e conquistando terras ao longo do caminho. Sua vida e legado são celebrados em várias sagas nórdicas e textos históricos, mas é difícil distinguir a realidade da lenda em muitos casos. De acordo com algumas sagas, ele liderou uma expedição para o leste, com um exército de guerreiros, chegando a lugares como a Finlândia, a Estônia e a Rússia. Outras sagas afirmam que Bjorn navegou pelo Mediterrâneo e até chegou à costa africana. Embora muitas das histórias sobre Bjorn Ironside possam ser consideradas lendas, sua figura ainda é importante para a história dos vikings e para a compreensão da cultura e sociedade escandinava da época. Os vikings foram uma força poderosa na Europa medieval, e suas conquistas e táticas militares influenciaram muitas outras culturas. A figura de Bjorn Ironside representa a imagem popular do viking corajoso e impiedoso, e sua lenda continua a inspirar muitos até hoje. Bem, amigos, esse foi mais um vídeo da série Quem Foram os Vikings? Esperamos que vocês tenham curtido o nosso vídeo. E se gostaram,
Deixem um like para fortalecer o canal. Também se inscrevam e ativem o sino de notificações, pois teremos mais vídeos complementando esta série. Agradecemos de coração sua atenção e carinho, e nos vemos no próximo vídeo. Falou!